O debate desse capítulo anterior, que é a afirmação e a paixão do pensamento negativo, foi o, né, que a gente comentou na semana passada, que é essa conversa entre o Blanchot e o Bataille, né? E a identificação pelo Blanchot de que o pensamento do Bataille é um pensamento dialético, e um pensamento dialético com uma especificidade que é de levar a experiência a uma experiência limite. E essa seria a razão pela qual o pensamento do Bataille permitiria um diálogo, né? E seria algo que o aproximaria de outros autores que teriam uma espécie de dogmatismo e que também levariam os seus dogmatismos a uma experiência limite. E, nesse sentido, permitindo que o pensamento acontecesse e o diálogo acontecesse a partir dessa experiência limite, né? Então, é como se o Blanchot estivesse dizendo que é possível pensar ceticamente, mas é possível pensar dogmaticamente, desde que a experiência seja levada ao limite, né? A experiência dogmática seja levada ao limite. Começa na página 190, deixa eu ver aqui. Começa na página, ficou interessado, né? 176. A primeira seção da experiência limite. Ela se chama Afirmação e o Pensamento, a Afirmação e a Paixão do Pensamento Negativo. Achou? A gente já viu essa sessão na semana passada, mas eu estou só revisitando alguns pontos. E a gente vai para a segunda sessão, que está na página 195. Não achei, não. Página 176, não achou? Ah, deixa eu ver, que eu vi 176 do PDF. 183 do livro mesmo, da página do livro. Show? Achei. Mas o negativo nessa sessão aqui tá ligado à dialética? Tá. Eu entendi diferente. Você entendeu diferente? Então, Tá? melhor ainda, porque me mostra outra coisa. Pô, mas não tem condição de mostrar, não. Eu só achei que, ao longo da leitura, ele foi distinguindo, diferenciando esse negativo Ah, da sim. dialética. Ah, Porque a sim. dialética, ela ainda compreende, né? Não, mas é exatamente isso, é exatamente isso. O pensamento do Bataille, ele tem uma dialética, ele começa por uma dialética, ele leva a uma dialética, mas o tipo de dialética que o Bataille começa a realizar, que é uma dialética do excesso, do excedente, da destruição, e uma dialética do movimento interior, né, que acaba se aproximando daquilo que se encontra na Simone Weil, ou se encontra no Mestre Eckhart, com a ideia do Deus escondido, né? É o que, para o Blanchot, leva a dialética do Bataille para uma experiência limite. Na experiência limite, a dialeticidade, não posso dizer que ela se extingue, mas a dialeticidade entra em confusão, entra em parafuso, né? A dialeticidade entra em síncope, né? E então é como se seguir o pensamento, seguir a dialeticidade do Bataille permite uma conversa, né? Permite o pensamento, justamente porque a dialeticidade dele possui uma característica especial, né? Uma característica distintiva, que é isso de levar o negativo ao limite, né? À experiência limite, de tal maneira que o negativo, ele
ele transgride os limites dialéticos, né? É o negativo se tornando ele mesmo alguma coisa que extravasa o âmbito da dialética, né? E nesse sentido tem uma distinção que eu achei que pode ser feita a partir desse capítulo, muito embora ela não seja explícita no Blanchot, e a gente comentou na semana passada, que é uma diferença entre o desejo e a paixão no Blanchot. Parece que isso pode ser feito. Porque quando ele usa desejo, désir, ele fala sempre de uma maneira próxima do Deleuze, ou Deleuze próxima dele, do desejo como produtivo, né? O desejo, ele é sempre positivo, ele é sempre produtivo, né? O desejo não tem falta, né? De uma maneira muito semelhante a que o Deleuze pensa. Mas quando ele fala do Blanchot, do Bataille, né? Ele fala numa paixão negativa, ou a paixão pelo pensamento negativo, né? E essa paixão pelo pensamento negativo, ela se dá por uma falta, né? Ela se dá por um vazio, ela se dá pela tentativa de preencher a falta, preencher o vazio com aquilo que se destrói, aquilo que excede, né? Aquilo que gera o limite da experiência. Então, nesse sentido, parece que o Blanchot compatibiliza, nas formas de pensar, digamos assim, uma propulsão negativa do pensamento, que é quando a paixão pelo negativo gera, no seu sentido quase que descontrolado, uma experiência limite, e essa experiência limite permite o pensamento, ou o pensamento sendo movido pelo desejo, que é o desejo do outro, né? O desejo pelo outro, né? O desejo pelo estranho, pelo diferente. Então, tanto o desejo permite a conversa, quanto a experiência limite permite a conversa. E uma das sensações que se tem com essa sessão, que é muito interessante, é a sensação, um pouco ensaística, me parece, de que ele está descrevendo como que ele e o Bataille conversavam. De uma maneira assemelhada ao que ele faz no primeiro livro, já o distante primeiro livro, que a gente já está no Blanchot tem um tempo, com o Levinas, né? E que ele utiliza o tipo de conversa bem-sucedida que ele tem com esses amigos dele, né? E faz uma espécie de taxonomia da conversa bem-sucedida a partir dessas conversas que ele mantinha com esses outros pensadores, né? Ou seja, um certo nível de impessoalidade, um certo nível no caso da conversa com Levinas, o que é característico para ele é o cansaço, né? Cansaço dos dois, os dois estão exaustos, né? Sempre exaustos. No caso da conversa com Bataille, é um jogo de cansaço e entusiasmo, né? Porque o entusiasmo do Bataille, muito embora silencie o interlocutor durante um determinado tempo, faz com que o Bataille não saiba onde ele está indo, para onde que ele vai chegar, né? Ou seja, o Bataille começa dialeticamente, começa fazendo oposições, começa marcando campo e contracampo, amigo e inimigo, claro e escuro, e conforme a dialeticidade vai se acendendo, essas dicotomias vão desaparecendo, as oposições vão desaparecendo, e o Bataille não sabe muito bem para onde que ele vai levar o negativo, né? É nesse momento, me parece, em que o Bataille abre espaço para que o Blanchot apresente uma dúvida, percebe? Apresente um questionamento, apresente uma inconsistência, e aí começa uma conversa, né? Ou seja, uma conversa não se dá exatamente de maneira igualitária, isso ele fala muito também no primeiro livro, que a conversa não é igualitária, é uma experiência, a conversa é uma experiência desnivelada, né? Existe uma clivagem intrínseca à conversa. E, de certa maneira, não se conversa com um dogmático. Mas um dogmático que leva o pensamento à experiência limite, chega um momento em que ele se vê no limite. E aquilo que era uma catequização, uma doutrina,
a palavra que vocês quiserem, a expressão que vocês quiserem, se torna preteritamente numa conversa, né? Então, o dialético da experiência limite, que é o dialético que leva a dialética à crise, né? E dela aparece uma experiência limite, é um dialético com o qual, num determinado momento, não quando ele está sendo dialético, mas quando a dialética encontra a experiência limite, a conversa acontece, né? E aí o pensamento acontece. E o pensamento tem efeitos para que essa conta, né, esse círculo da dialeticidade não feche no pensamento do Bataille, né? Então, o que é o limite, né? Muito embora eu não saiba muito bem explicar, nesse âmbito do específico, né? O erotismo, por exemplo, é um âmbito do limite, né? Na parte maldita, onde que a experiência é limite no Bataille? Está na leitura que o Bataille faz da dádiva, né? O Victor conhece bem isso, a dádiva no Marcel Mauss, né? O dom, a dádiva, o dom no Marcel Mauss, que é o fato de que determinadas sociedades primitivas produzem uma obrigação no momento que presenteiam, né? Reciprocidade e aliança. Exatamente. O Victor sintetizou de maneira elegantíssima, né? Ou seja, mesmo que você não queira contrair uma obrigação, falando aqui na minha distância respeitosa, né? Porque, né, eu não circulo como um anfíbio dentro desse texto. Mas você contrai uma obrigação, não quando você quer contrair uma obrigação, que seria uma característica do direito privado burguês. Você contrai uma obrigação quando alguém te dá um presente, quando alguém te dá alguma coisa. E você se torna obrigado a dar um presente também. A dar um presente maior. Você passa a vinculado a alguém a despeito da sua vontade, né? Percebe? O vínculo, uma espécie de fraternidade, se constitui a despeito de nós termos voluntariedade com relação ao vínculo, né? E ao mesmo tempo, essa dinâmica dos presenteamentos chega a um momento em que elas precisam ceder a uma espécie de destruição, né? De tal maneira que algo precisa ser imolado, algo precisa ser queimado, algo precisa ser, digamos assim, excessivo, né? Para que esses vínculos se mantenham, o sentido desse vínculo se mantenha, né? Para que os vínculos não se tornem frívolos, né? De alguma maneira, como o Bataille, por exemplo, interpreta positivamente algo da tauromaquia, né, que é a experiência com os touros, né? A obsessão do Bataille com os touros vem um pouco por aí, porque alguma coisa, é um rito sacrificial em que os vínculos se restabelecem, mas no momento em que o sacrifício está para acontecer, existe uma experiência limite, né? Porque ninguém sabe se a reconciliação vai se dar, quem vai matar quem, né? Existe mesmo que mínima, uma indeterminação. Também é o que ele vê em certas dinâmicas relacionadas ao luxo, né? Ao luxo social, como, por exemplo, as grandes festas, os grandes dispêndios, né? As grandes comilanças, né? O carnaval nosso, por exemplo, poderia entrar um pouco como essa parte maldita, né? Que é alguma coisa absolutamente desproporcional, em que existe uma experiência limite, em que algo se perde em detrimento do lucro e da utilidade que aquilo vem a ter, da utilidade direta, né? Então, essa disposição sacrificial, essa disposição excedente, essa disposição, como eu posso dizer, piromaníaca, talvez,
que, quando está presente na dialética, permite que a dialética produza uma experiência limite. Mas é então o que o Bataille vê na tauromaquia, o que o Bataille vê no luxo, ou o que o Bataille vê também no erotismo, né? O erotismo como o excesso, o excedente do sexo, né? Da sexualidade, né? O erotismo como mais além, né? O excedente, né? O excesso, o limite de alguma coisa que é entendida como tendo uma finalidade, né? No fim das contas, o que é o erotismo? O erotismo é sem dialética, porque ele é algo sem finalidade, né? O que ele gera? Não gera nada, né? Ele gera, percebe? Ele gera mais vazio, né? Então foi um debate bem legal. Gostei muito dessa dinâmica em que o negativo acaba se dando a partir do excedente, do excesso, numa forma positiva, né? É uma das intuições muito boas que o Blanchot teve. Na seção número 2, o título é O Jogo do Pensamento. E o jogo do pensamento, para o Blanchot, é a conversa. Tá? Então, ele está... Percebe? Ele na primeira parte, ele explica a matéria do pensamento com o qual ele está jogando. Ele está jogando com o pensamento do Bataille. E agora ele vai falar do jogo, né? O jogo que ele jogou quando ele se relacionou com o pensamento do Bataille. Num certo sentido, todos os ensaios desse segundo livro são um pouco isso, né? Com exceção das continuidades, né? Porque ele escolhe um autor e depois ele começa a filosofar de maneira própria e deixa o autor de lado, né? Mas como todos os capítulos têm um autor, às vezes 2 ou 3, com o qual ele dialoga uma obra, concerne um pouco a isso, né? Dele trazer esses pensamentos quando é possível. Ele não entende que é sempre possível, mas quando é possível, para dentro do jogo do pensamento. Então vamos lá. Questões? Querem falar alguma coisa? Então vamos continuando aqui. Página 196. A minha barrinha aqui de mover está meio parada. Deixa eu ver se eu consigo mover por aqui. O saco. Tá, acho que agora vai. Que tem uma bolinha aqui no meu mouse, né? E ela não está indo para baixo. Para mexer com a barra do lado, tem que ser muito devagar. Ele teve, vamos ver, o jogo do pensamento. Retomando sob outra forma as reflexões precedentes, gostaria de completá-las. Inicialmente, adiantarei o seguinte, é que, de modo talvez único em nossa sociedade, Georges Bataille tinha o poder de falar, assim como de escrever. Não aludador de eloquência, mas algo de mais importante. O fato de estar presente por sua fala, e nessa presença de fala, pela conversa mais direta, abrir a atenção até o centro. Não que estivesse pronto a desempenhar um papel socrático, ou a instaurar um ensinamento qualquer, ou mesmo agir desse modo sutil que permite as palavras pronunciadas. Dá para perceber bem que o tom da presença do Bataille é o tom de uma espécie de dogmatismo apaixonante, né? É aquele dogmatismo que se expressa a partir da sensação de evidência, né? Como acontece no Rousseau, fortemente, como acontece no Nietzsche, fortemente. Parece que é isso que se dá, não nos textos do Bataille, que são textos
os filosóficos são meio esquemáticos demais, são até meio... Eu nunca li o erotismo, mas os que eu já li, A Parte Maldita, por exemplo, e A Noção de Dispêndio, são textos esquemáticos demais, sabe? Ele é muito... até mesmo meio enciclopedista, né? Então cansa bastante. Mas parece que a fala dele é essa fala em que a verdade está no tom, né? A verdade está na intensidade. É alguém que parece que viu a verdade e quando está falando sobre ela, fala de maneira precária sobre alguma coisa que não viu completamente, mas tem certeza que viu, né? Então, esse tom de evidência na fala dogmática, de alguns dogmáticos, parecem, para o Blanchot, levar a uma espécie de experiência limite, né? Tenho lido a Fenomenologia do Espírito, acho que na Fenomenologia do Espírito tem um pouco isso também. É uma espécie de... A despeito das verdades, tem um certo tom que concerne a uma espécie de presença da evidência, né? Ele se move como tendo a urgência de relatar a verdade, né? É alguma coisa que está presente também no Tratado da Natureza Humana, por exemplo. Que é um texto, por mais analítico que ele possa ser tomado, é um texto que se escreve a partir de um apaixonamento, né? Dá para perceber que ele está envolvido com aquilo que ele está escrevendo. Ele não simplesmente comunica aquilo que ele sabe, percebem? Então parece que esse é o tom da fala do Blanchot, do Bataille, muito embora não seja, nos textos que eu li, o tom pelo qual o Bataille escreve filosofia. Aí ele diz, ele teve ainda menos gana de ter razão do que Nietzsche. Esse ponto, a gana de ter razão, parece funcionar para o Blanchot como alguma coisa que leva a uma espécie de experiência limite, né? Então parece que tem uma certa intensidade da gana de ter razão que está para além do querer agarrar que o Barthes fala no Neutro, né? E o Barthes fala isso, né? De que o pensamento dogmático ele tem uma espécie de querer agarrar. Mas se o querer agarrar for muito intenso, né? Começa a aparecer um ponto de loucura, né? E esse ponto de loucura, ele pode ser muito sedutor para os loucos, tá? E é um dos pontos que faz com que esses pensamentos, que têm uma gana de ter razão muito intensa, às vezes deem em coisa que não é muito boa. Mas nos comedidos, né, nos prudentes, nos moderados, isso tem o efeito de mostrar a experiência se desintegrando, né, a experiência do pensamento se desintegrando. E isso é profundamente sedutor, né? Perceber, levar o pensamento a um momento em que o pensamento começa a se desagregar, né? Conduzir o pensamento a um ponto em que ele começa a se desagregar. Então, ele, comparando Nietzsche e Bataille, que ele teve ainda menos gana de ter razão do que Nietzsche, e exercer uma influência, por intermédio dos signos ou pelo exemplo, não poderia ter entrado em seu movimento. Aí ele continua. Independentemente do conteúdo e da forma, o que tornava manifesto para todo interlocutor, esse poder de dizer, é que falar é uma coisa grave. A partir do momento em que se fala, e mesmo de maneira de coisas mais simples, logo algo de desmesurado está em jogo, algo que está à espera na reserva do discurso familiar. Eis o primeiro dom que nos deu essa fala verdadeira. Falar é uma sorte, e falar é buscar a sorte de uma relação imediatamente sem medida. A gente já comentou bastante sobre isso, né? Sobre a relação do ceticismo e a fala e a escrita, né?
eu acho que esse pode ser um caminho justamente de definição desse aspecto problemático, né? Porque a fala, ela, uma vez que alguém se coloca a falar sobre alguma coisa, ele está disposto a algo, né? Isso é interessante. Então, esse é um elemento problemático, né? De que quem fala com intensidade, né, pode fazer qualquer coisa, né? Pode produzir qualquer coisa. Pode produzir qualquer efeito, né? E esse efeito é imediatamente sem medida, né? Evidentemente que há falas em que o efeito ele é sopesado, né? Então, por exemplo, se nós reduzirmos os elementos retóricos da fala, se nós diminuímos os elementos sinestésicos da fala, se nós reduzirmos os elementos de vocalização, né, para um monocórdico, por exemplo, né, para o único tom, né, a gente começa a ter sono. E esse sono, ele, no fim das contas, é uma medida, né? Qual é o efeito da minha fala? O efeito da minha fala é o tédio. O efeito da minha fala é o sono. O efeito da minha fala é o esclarecimento, provocar atenção em quem quer o esclarecimento com relação a uma questão pontual ou o sono, né? Ou meu interlocutor está envolvido com o que eu estou dizendo, ou o meu interlocutor terá sono. Que é diferente dessa fala onde há uma espécie de querer agarrar. Porque esse querer agarrar, ele mexe com o nosso espírito, né? É o Gorgias no Elogio de Helena. Paris seduz Helena falando para Helena, né? Isso significa o quê? Que quando Paris começa a falar para Helena, qualquer coisa pode acontecer, percebe? Helena pode querer largar a família, pode se iniciar a guerra de Troia, centenas de milhares de pessoas podem morrer. Porque alguém começou a falar de tal forma a produzir efeitos, e aí não retóricos, porque não é a persuasão, mas é mostrar a evidência, né? Percebe? A fala apaixonada, ela pode se dar ao luxo de não se valer da retórica, porque ela já tem consigo a vivacidade, né, do objeto, mas uma vez que isso acontece, qualquer coisa pode acontecer, né? É imediatamente sem medida, né? Deixa eu tentar entender uma coisa aqui. Pode falar, Pedro. Qual é a distinção entre sedução e a retórica? Onde existe essa clivagem? Não há uma diferença estrita entre sedução e retórica, né? Retórica e sedução participam do mesmo campo semântico. Mas existe uma sedução, só que o âmbito da sedução é mais amplo que o âmbito da retórica. Então existe uma sedução não retórica, né? A sedução retórica concerne... A sedução retórica... Pode falar, Pedro. É uma sedução sem convencimento, é isso? Não, tanto convencimento... É uma retórica... No sentido argumentativo, a sedução retórica, ela persuade o interlocutor de um determinado enunciado. Mas o que torna a sedução retórica é de que ela se vale de elementos que diminuem a crítica do interlocutor com relação à veracidade dos enunciados. Ela conscientemente, né, de regra conscientemente, ela utiliza o que o Aristóteles chamava de tropos, porque os tropos, eles
facilitam a persuasão com relação ao conteúdo do enunciado. Percebe? A sedução, de maneira geral, ela não precisa ser retórica, porque eu posso seduzir sem argumentos, sem palavras, sem tropos, né? Eu posso seduzir dançando, seduzir cantando, seduzir... esse é o ponto. E nesse caso... Em silêncio, né? Parado, só na forma. Perfeitamente, né? No olhar, ou não fazendo nada, né? Pode falar. Essa sedução que você diz é a sedução da fala, né? Então, é uma sedução que acontece na expectativa de algo. Na verdade, sem expectativa, mas todas as expectativas podem ser reduzidas num elemento central, que é fazer da minha vontade a vontade do outro. Ou fazer do assentimento do outro aquilo que eu quero que ele seja. Então, a minha vontade. Essa é uma das definições de retórica. Por isso que o Gorgias chega a essa conclusão, né, de que o Logos é um duro senhor. Porque eu posso ser dobrado pela força, mas quando a força desaparece, a força física, eu me liberto. Mas se eu sou dobrado retoricamente pelo Logos, mesmo quando a ação retórica desaparece, eu permaneço sob aquele domínio. Então esse é um dos efeitos ruins da sedução retórica, o que faz com que a fala filosófica se constitua numa tentativa de distanciamento com relação à fala retórica. Porque, no fim das contas, o que o filósofo quer fazer? Ele quer persuadir o interlocutor, fomentando a crítica do interlocutor com relação à veracidade dos enunciados, fomentando a resistência do interlocutor com relação à veracidade dos enunciados. Então, no fim das contas, o que o filósofo quer? O filósofo quer persuadir um cético. Esse é o ideal da argumentação filosófica, ser capaz de persuadir um cético. É claro que é muito difícil persuadir um cético se for um cético bom, né? Um cético bem treinado vai ser difícil de ser persuadido. Mas esse é o ideal da fala filosófica. O sofista não persuade o cético pelos argumentos, ele persuade o cético por tropos. Esse é o ponto. Ou por sofismas, né? Mas essa sedução da fala aqui que você estava falando, a não retórica, né? Essa sedução pelo ver o que vai acontecer, ver aonde vai chegar, né? Não é porque o Blanchot tá disposto a largar a sedução do dogmático a qualquer momento, né? O que é característico desse ponto do texto do Blanchot é que ele crê que existe uma fala dogmática em que digamos assim, o testemunho da verdade ele é tão intenso que não é preciso retórica. A fala acende, esse é o ponto. E essa fala acesa, ela produz qualquer tipo de efeito. A metáfora que eu acho, o exemplo que eu poderia dar com relação a isso, é quando você acabou de ver alguma coisa, você testemunhou alguma coisa. Você testemunhou um acontecimento. E você vai nos contar o que você testemunhou. De alguma maneira, a intensidade do que você testemunhou aparece na sua fala. Percebe? E é isso que algumas maneiras de veicular o pensamento trazem consigo, né? E o elemento grave disso é que é imediatamente sem medida, né? O efeito que isso pode ter no interlocutor, ele é claramente indeterminado. A retórica, não. A persuasão filosófica, não. A persuasão filosófica persuade alguma coisa e o efeito determinado, o efeito de admitir o enunciado.
A persuasão retórica também é fazer da minha vontade a sua vontade. Se eu faço isso, acabou. Os efeitos são determinados. Mas essa fala pela evidência é uma fala em que os efeitos são indeterminados. Porque eu vou me prontificar na sua frente como quem testemunha a experiência do pensamento. Esse é o ponto. Não é a experiência do pensamento. Porque a experiência do pensamento vai acontecer a partir do momento em que esse primeiro efeito é realizado e a experiência se mostra limite e alguém começa a colocar questões, né? Para esse que falou de forma tão sedutora, né? Mas o efeito inicial dessa fala é um efeito de indeterminação. E acho que é uma maneira interessante de interpretar os efeitos gigantescos, muito além da dinâmica textual, de autores como Rousseau, como Nietzsche, percebem? Que são autores em que o texto parece que nem quer te convencer. Percebe? Porque é tão intensa a testemunha da fala que você só não crê se você for idiota. Percebe? O texto já é convencido, né, de si próprio. Exatamente. Percebe? Se você foi, sei lá, você viu um assassinato na frente da sua casa, você vem contar pra gente... É o convencimento de algo aconteceu, é isso? O convencimento de que algo aconteceu, algo diferente aconteceu. Algo novo. Algo... acho que é de que é a presentificação na fala de que houve uma vivência do pensamento. Esse é o ponto. Então, percebe? Ele está pensando. E o fato de que ele está pensando é porque ele está testemunhando algo que é verdadeiro. E ele vivenciou a verdade. Então, uma fala filosófica que testemunha a vivência da verdade, ela traz consigo efeitos indeterminados. Efeitos de imediatamente sem medida. E ele está certo, porque, percebe, alguma coisa que te faz tomar o Palácio de Inverno, como diria um professor que eu tive. Né? Tem coisas que não te fazem querer tomar o Palácio de Inverno, tem outras que fazem te querer tomar o Palácio de Inverno. Entendeu? A fala que te faz querer tomar o Palácio de Inverno, ela te dá a ver que ele viu o Palácio de Inverno tomado. Percebe? Ele vai te falar, olha, existe um futuro. Nesse futuro, o Palácio de Inverno está em chamas. E ele consegue levar essas chamas para dentro da fala. De tal maneira que te persuadir, retoricamente, não é o problema. Porque a intensidade ela é tão forte, o testemunho ele é tão forte. Imagina alguém que viu Lázaro ressuscitando. Não vai te persuadir de que viu um morto ressuscitando, percebe? Ou você percebe que na minha fala tem um morto que ressuscitou, né? E aí você tem que ser capaz de distinguir a verdade do ator, né, da simulação. Ou, sei lá, não é com você que eu estou falando. É um pouco Nietzsche o Eterno Retorno. Eu não preciso te persuadir de que é o Eterno Retorno. O Eterno Retorno para ele é evidente. Você pode ou não pode estar à altura do Eterno Retorno. Então, isso é interessante na maneira como o Blanchot lida com esse tipo de logos intenso, né? Que é um logos que o interessa. Porque é o logos do místico, por exemplo, que é o logos que pode até mesmo ser apropriado pela igreja, no sentido de ser revigorante, mas é um logos em que as formas regulares de vida não acontecem naturalmente, porque ele é meio insano, né? Ele meio que desafia o razoável. Então é isso, o mestre Eckhart procurando Deus e não encontrando, e dizendo, colocando no logos
todo o desamparo que ele tem de saber que há Deus e não encontrar. Ou a Simone Weil, percebe? Ou Santa Teresa d'Ávila, falando das coxas de Cristo. Né? Ela conta um Cristo. O Cristo é tão fantástico, é tão... que não há como duvidar. Esse é o ponto. E nesse caso, o Blanchot também não recomenda a dúvida. A dúvida parece que é fútil diante desse tipo de fala. Porque esse tipo de fala é um acontecimento especial, parece, para o Blanchot. A grande questão é saber se esse tipo de fala inicia o pensamento. Então parece que ele acompanha essa fala até o momento em que essa fala se esgota e ele pode postular perguntas, questões, sobre isso que foi testemunhado. Mas é isso que eu estava querendo dizer, porque para o cético é difícil ele se seduzir pelo pensamento dogmático. Então, essa reação que ele tem ao se deparar com um pensamento dogmático que não tenta retoricamente convencer, mas tenta expressar a experiência da verdade, a experiência do contato com a verdade, a partir da perspectiva cética, o que isso significa? Se ele tem essa reticência em relação a uma noção de verdade, uma ideia de você... não é curiosidade, é como se fosse um arrebatamento. Não, eu acho que para o cético, inicialmente, isso surge como uma curiosidade, ele é um acontecimento, né? Se você percebe alguém que traz uma sensação de verdade para vós, não é uma cena, isso é um acontecimento, é um fenômeno, né? É alguma coisa para a qual, se você for insensível, porque você é frio, né? E aí, se você é frio, você também não serve para o pensamento, porque o pensamento concerne a envolvimento, né? Então, nesse sentido, se isso acontece, deixar-se envolver... Mas esse é o ceticismo moderno, né? Mas eu acho que nesses termos também não faz muita diferença entre ceticismo moderno e antigo. Porque o ceticismo antigo lida com os mestres da fala, né? Uma coisa é você ler Gorgias e dizer, é mole lidar com Gorgias. Outra coisa porque não existe um sofisma que não funciona, né? Todo sofisma é um sofisma que não funciona. Mas se ele funcionou, e o sofisma não se põe, Gorgias é alguém... Por que Gorgias deve ser tão extraordinário? Porque Gorgias traz a verdade para a sua fala, como Sócrates. A diferença é que depois Gorgias sacaneia, diz, olha, bando de trouxa. E Sócrates não. Sócrates permanece. Mas a Grécia é esse universo, é essa experiência, falando assim, em termos históricos, né? Essa experiência civilizacional em que vários discursos diferentes se organizam para explicar como é possível o testemunho da verdade. E tem platonismo, socratismo, aristotelismo, tem um conjunto de filosofias dogmáticas das mais variadas, mostrando como é possível o testemunho da verdade. O que o cético sabe é que, depois que você coleciona muitos testemunhos da verdade, mesmo os testemunhos da verdade se equivalem. Você pode suspender o juízo. Mas uma coisa é suspender o juízo, algo que é extraordinário. Outra coisa é suspender o juízo não tendo sentido nada. Isso não existe, né? O cético não é alguém que suspende o juízo sem ser experimentado, né? O cético experimenta os discursos e suspende o juízo. Percebe? Por quê? Porque os discursos, eles exercem atração. Então, e aí esse é o ponto do Blanchot. Existe um tipo de maneira de veicular o discurso
em que o efeito arrebatador ele é tão gigantesco que os efeitos que produz são indeterminados. E essa maneira de veicular não é simplesmente a afirmação de uma proposição dogmática. Pode ser um modo pelo qual a experiência é levada ao seu limite, de tal maneira que acerca dela se possa pensar. Percebe? Então não é possível apenas pensar numa conversa de dois dispostos. É possível conversar a partir de uma conversa em que um dos lados testemunha a verdade, se esse testemunho da verdade for suficientemente intenso. Você disse que existe na conversa uma disparidade, uma clivagem entre os interlocutores. No caso é isso, né? Sim. No caso, nesse... O cético vai lá com alguém que está tentando não entrevistar, mas ele está sendo seduzido pela perspectiva, mas ele está sendo levado, né? Conduzido. O cético está experimentando um pensamento, né? Essa que é a verdade. Porque você não consegue entender um pensamento se você não experimenta esse pensamento. Né? Você não consegue entender um pensamento exteriormente ao pensamento. Você tem que entrar no pensamento e pensá-lo nos seus próprios termos. Né? Isso em qualquer tipo de pensamento. Mas essa experiência específica que o Blanchot parece estar se reportando concerne não a experiência de um sistema, não a experiência de uma verdade estabelecida, mas o percurso de alguém testemunhando a verdade, mesmo que hesitante, mas com a intensidade de quem testemunha a verdade. Porque dessa experiência do pensamento de alguém, pode aparecer um momento para a conversa, para que o pensamento, no sentido estrito, né, que ele utiliza, possa acontecer. Ou seja, pensando de outras maneiras, né, de que uma conversa é possível com quem está disposto a pensar. E talvez esse tipo de intensidade só seja possível se alguém estiver disposto a pensar. E testemunhar uma verdade parece ser um modo pelo qual alguém se coloca disposto a pensar. Percebe? É como se fosse um início de um tipo de maneira de pensar. Que não é equivalente a pura e simplesmente persuadir alguém de alguma coisa que você já sabe, ou ensinar alguém de alguma coisa que você já sabe. Né? O Marcelo escreveu alguma coisa aqui, já tem um tempo, deixa eu ver o que ele escreveu. No caso do Gorgias, ele usa argumentos pró e contra de maneira sofisticada, que mexe com as emoções e com a ideia de aparência da rejeição do princípio de contradição. Mas isso, meu camarada, depois que acabou. Depois que ele roubou sua carteira, e você passou seus bens para ele, e ele levou Helena, aí você diz, ele me convenceu assim. Ele estava usando o contrário, ficou confuso, não sei o quê, e passou uma conversa. Mas aí já é tarde. Né? Então, é nesse sentido que é provável que, por mais que historicamente nós saibamos que Gorgias era um sofista, como Sócrates é um sofista, é provável que a experiência habitual com Gorgias era essa experiência de um imediatamente sem medida. Mesmo que Gorgias não soubesse o que estava pensando, ele produzia um pensamento na sua cabeça. Né? Também tem isso, né? Talvez essa seja uma segunda implicação dessa maneira de pensar. Essa maneira de articular a linguagem e a fala. Né? Porque pode ser que alguém intensamente testemunhe a verdade, mas não saiba muito bem da verdade que está testemunhando. Só testemunha o efeito de evidência. E pode ser que você pense alguma coisa a partir disso, né? E você vai sair persuadido de que foi isso que ele te ensinou. Foi isso que ele te disse. No fim das contas, não foi. Então, isso não quer dizer que não se pense a partir de Gorgias. Isso quer dizer que Gorgias não tem um pensamento.
Então, parece que o Blanchot está dizendo de uma maneira de veicular a fala em que se pensa a partir dela. Eu acho que esse é o ponto, talvez. Síntese. Né? E Bataille tem uma fala que, quando ele se coloca, as pessoas pensam a partir dele. Né? E isso parece ter uma nobreza filosófica tão grande quanto pensar. Né? Percebe? Tem aquele que pensa com você, você pensa junto, e tem aquele que te faz pensar. Parece que esse é um pouco o efeito da fala, o imediatamente sem medida do Bataille. É claro que isso tem consequências que podem ser as mais variadas, né? Como, sei lá, você dizer, olha, foi o Rousseau que me mandou tomar o Palácio de Inverno. É um pouco como você vê nos discursos de Robespierre e de Danton. Ah, foi isso que Rousseau disse. É por isso que nós estamos fazendo isso. Seguindo, ele diz assim, nossa, como está ruim esse mouse hoje. O movimento da comunicação aqui seria necessário... um pouquinho antes. Achei. Não falamos nunca de decidir sem violência. Não falamos nunca sem decidir se a violência, a da razão, que deseja provar e ter razão, a do eu possuidor, que deseja estender-se e prevalecer, será uma vez mais a regra do discurso. Na preocupação de que Jorge Bataille não se considerava isento, mesmo quando falava com um amigo muito antigo, o que havia não era prudência, nem mesmo apenas a preocupação com o interlocutor, mas muito mais, um apelo silencioso à atenção para afrontar o risco da fala comum. Também o entendimento dessa reserva que unicamente permite dizer tudo e a alusão, enfim, ao movimento rumo ao desconhecido que dois homens juntos, ligados por algo de essencial, são obrigados a testemunhar quase que imediatamente. Fala precavida, voltada para o interior e designando por meio dessa precaução o impossível pensamento central, aquele que não se deixa pensar. Eu já tive um amigo assim, na faculdade de filosofia, nos primeiros semestres, parece tudo quanto é maluco, né? E nós não éramos diferentes, nós éramos tudo quanto é maluco. E eu tinha um amigo, inclusive depois eu fiz até parte da banca dele de mestrado, eu acho. E ele tinha isso, ele tinha uns olhos muito azuis, e era bem baixinho, e eu sabia que ele não fazia ideia do que ele estava falando. Mas ele falava de um jeito, você sabia que tinha alguma coisa ali acontecendo. E era, você pode dizer, ele está me seduzindo? O máximo ele está me seduzindo é ouvindo falar. Porque ele não me persuadia de um enunciado. Mas muita coisa passava pela minha cabeça enquanto eu conversava com ele, né? E muita coisa sobre o que ele estava falando, né? Então não era muito bem, ele não queria muito bem me persuadir, né? E eu não sei nem se nós pensávamos sobre a mesma coisa. Mas nós pensávamos, isso era curioso, né? E eu nem tinha muita, eu nem tinha muita habilidade para ser capaz de tirar alguma coisa produtiva daquilo que eu pensei, né? Porque também tem isso, você pensar é pensar. Mas você pode tirar ou não tirar alguma coisa produtiva, escrever alguma coisa, dar uma aula, ou lembrar, né? Eu não lembro que a gente conversava. Não sei se ideias que eu lembrei depois, não tive naquelas conversas, né? Mas eu sabia que, por isso eu gostava de pensar com ele, muito embora fosse difícil acompanhá-lo, né? Mas eu sabia que, quando ele falava, eu pensava. E ele estava pensando. Mas era muito difícil dizer sobre o que nós estávamos falando, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, esse tipo de conversa, esse tipo de conversa que o Bataille diz que pode acontecer a partir dessa maneira de se expressar. Então, na página seguinte, na 198, ele diz assim: se falar exige essa precaução,
Ao mesmo tempo, isso causa um certo horror e admiração no cético, percebem? Por que causa horror? Porque pode vir qualquer coisa, e o cético tem uma atitude prudencial, né? Mas, ao mesmo tempo, é sensacional participar de algo que pode produzir qualquer coisa, percebe? Qualquer efeito, né? Então, se falar exige essa precaução, que é um pôr-se em alerta, mais do que um pôr-se em guarda, é que não há familiaridade para o pensamento. Sempre o que o solicita é o não familiar. Não há reconhecimento no que visa, mas a cada vez um novo começo, a decisão de oferecer-se ao não conhecido, de que ele sustenta a intenção. E, no entanto, essa não familiaridade que preserva a estranheza na fala é também a intimidade do pensamento. E ela passa por essa intimidade abrupta, silenciosa, isto é, implícita, destinada a abrir entre dois interlocutores, no espaço conhecido e frequentável, um outro espaço que as possibilidades habituais escapam. Esse espaço, outro que abre a intimidade não familiar do pensamento, é o da atenção. Sensacional essa história, né? Mas devemos precisá-lo de imediato. Não é simplesmente de que o ouvinte atento, que aquele que fala teria necessidade. A atenção está entre um e outro. O centro de encontro, o signo desse meio termo, que aproxima separando. Ela esvazia o lugar de tudo que o obstrui e o torna visível. Ela é uma profunda ausência, às vezes escavada dolorosamente, a partir da qual, e coincidindo com ela, pode afirmar-se a presença de fala. Atenção impessoal, no sentido de que não é a atenção de ninguém, mas a própria espera do que está em jogo, pela palavra, entre os que ali estão. Atenção, entretanto, que responde ao entendimento entre dois seres, levados ambos pela decisão de sustentarem o mesmo movimento de busca e assim serem fiéis, sem fé e sem garantia, a esse mesmo movimento rigoroso. Aqui é feita uma promessa mútua que confia uma franqueza comum, o jogo do pensamento. Esse jogo cujos jogadores são dois homens falando, e pelo qual a cada vez se pede ao pensamento que afirme sua relação com o desconhecido. Eu fico imaginando que, uma vez que é uma conversa circunstanciada, de que haja uma certa... ou uma certa, digamos assim, respeito a regras gerais, né, porque todo jogo tem regras, né? Mesmo que as regras vão mudando, é preciso que haja uma regra, né? Então, por exemplo, você pode, talvez, escolher, né? Se respeita o princípio de identidade, se respeita a não contradição, se respeita ter ser excluído, ou a regra dialética, né? Nós vamos apresentando e desmontando, apresentando e desmontando, apresentando e fazendo ruir. Percebe? Mas, ao mesmo tempo, conforme esse rigor, né, que ele parece que descreve um rigor nessa conversa. Conforme esse rigor ele vai se estabelecendo, a fala vai levando os interlocutores para um lugar onde eles não previam chegar. Percebem? E aí o que é que está acontecendo? Quando nós, apesar de estarmos usando regras, somos levados a um lugar que nós não pretendíamos chegar. Começamos a pensar sobre coisas que nós não pretendíamos pensar. Estamos pensando, esse é o ponto, né? Aí ele diz, compreenda-se também que, privando-se de todos os procedimentos ou regras de um jogo, inclusive os da retórica, e sem outros recursos, a não ser o movimento da fala mais simples, para os participantes, não se trataria de ganhar. Essa é uma... Mesmo que se use tropos retóricos, ele está dizendo, não se trata de retórica, porque a grande questão não é ganhar, né? A retórica tem a ver com isso, né? Tem a ver com quem ganha e quem perde, né?
Tanto que, no medievo, né, as formas de disputa retóricas, disputácio, tinha alguém para dizer, fulano ganhou, tipo uma competição de esgrima, né? Ponto do fulano, ponto do cicrano, ponto do fulano, ponto do cicrano. Ele disse que o mundo é uno, outro disse que o mundo é uno, mas é plurimo, outro disse que o mundo é uno, plurimo e expressivo, outro disse que o mundo é uno, plurimo e expressivo, mas só se dá na natureza. E aí fica um juiz dizendo ponto, 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 e aí decide quem ganhou, né? Mas não é esse o ponto. Diga, Pedro. Hoje em dia tem no YouTube você vê uns programas de debate que acontece no auditório e eles fazem a computação dos votos de quem é a favor ou contra uma determinada proposição. Uhum. Aí depois da exposição dos interlocutores, dos debatentes, eles contam de novo para ver quem conseguiu convencer mais gente. É um tipo de esporte, né? Os americanos fazem isso os americanos fazem isso nas escolas, né, com os times de debate. Né? Acho que é a tradição inglesa, né? É super comum nas escolas, ter um time de debate. E o time de debate tem uma pessoa que ganha e uma pessoa que perde. Eu estava vendo, última vez que eu vi sobre isso, sabe aquele jornalista, Glenn Greenwald? Uhum, sim. Então, aí eu estava lendo uma matéria dele sobre um filme que ele estava fazendo, e ele dizia isso, de que ele começou a se interessar pelo jornalismo nos clubes de debate, que ele era muito bom no clube de debate, outra pessoa que também era muito boa no clube de debate, e tinham grandes rivalidades nos clubes de debate. Né? Pode falar, Vitor. Um pouco dentro disso, da questão do debate, né, entre aspas, da disputa, e superficialmente voltando naquele ponto que você falou da evidência, da força do convencimento que alguém, ao dizer que teoricamente pôde vislumbrar a verdade, a forma como ele oferece isso para você, acaba te seduzindo, convencendo, persuadindo, no termo que se quiser dar. Aí, quando você falou daquela parte a gana de ter razão, eu fiquei um pouco pensativo que isso pode ser dúbio, né? No sentido de que te leva tanto a querer, sim, compartilhar talvez esse vislumbre de verdade, desde que isso seja uma perspectiva externa, né? Você está querendo, entre aspas, ensinar alguma coisa para todos, e não necessariamente angariar reconhecimento para si só. Essa gana de ter razão também pode, de uma forma quase inafastável, alimentar uma vaidade. E essa vaidade prejudicaria toda a sua possibilidade de, fato, dizer sobre essa verdade, porque pouco importa o que você viu, a potência, a latência que haja nessa verdade. O que vai importar é que disso tem uma capacidade de convencer, uma força de produzir convicção a favor de você muito grande. E aí você abre mão de qualquer outras coisas por essa gana da razão. E aí separar talvez esse sentido de vaidade fica meio confuso dependendo do debate, que é esse assunto que a gente está dizendo. Quando é um debate mais voltado para o eleger vitorioso, né, não necessariamente por circular uma ideia, produzir, decantar um pensamento, acaba que é quase inevitável. A vaidade é o que alimenta. Né, mesmo que a pessoa seja safa o bastante para poder argumentar de uma forma que, né, uma humildade, uma eloquência recatada, mas às vezes isso está escondido ali. A gana de ter razão por esse sentido vaidoso, não pelo outro sentido compartilhativo, vamos chamar assim. É nesse sentido que o Blanchot ele vai tendo cuidado de circunscrever o tipo de efeito que esse tipo de fala traz consigo, porque para que haja a possibilidade do pensamento nela, é preciso que ela, de alguma maneira, seja excessiva. Ela precisa ter uma certa falta de limite. Ela tem que levar a experiência ao limite. Porque se ela é comedida e dosada, e ela permite que os efeitos que ela produz se tornem efeitos autoritativos, efeitos de propriedade do enunciador com relação ao enunciado, ou efeitos de vaidade, como você diz, né? Porque os efeitos de vaidade concernem ao fato de você se tornar o portador ou o proprietário daqueles enunciados, né? Ser visto como alguém a ser admirado porque é proprietário
portador, o inventor daqueles enunciados. Se isso é possível, o efeito é pura e simplesmente dogmático e a conversa não acontece. Né? Para a conversa acontecer, é preciso que esse testemunho seja meio translocado, percebe? Ele seja meio excessivo, ele seja meio excedente. E por que excedente? Quem fala mais, digamos assim, forçado a falar daquilo que viu e menos se tornar o proprietário daquele testemunho, né? O que acaba produzindo uma estratégia que pode ser tomada como retórica, mas aqui parece que se dá simplesmente como um acaso, né? Está na retórica e está aqui, que é até mesmo não precisar manifestar a gana de ter razão, justamente por não manifestar a gana de ter razão, produzir um efeito de captura tão forte. Porque é aquilo, a especialidade está no que eu estou falando. Se você não é capaz de perceber essa especialidade, o problema é seu. Então, o meu discurso não é para você, a minha fala não é para você. Isso é encantador, né? Isso é sedutor. É que nem dizer, não olhe dentro da caixa de Pandora. Eu vou olhar na caixa de Pandora, horas bolas, não quero olhar para nenhum outro lugar. Mas isso parece estar presente aqui também, num certo sentido. É uma gana de ter razão, porque se está falando como tendo razão, ao mesmo tempo, alguma coisa em que a gana de ter razão não faz mais sentido. Porque tem tanta intensidade, tanto imiscuimento nessa fala, que o problema é seu, se você não adere a ela, não se deixa, não experimenta, né? Mas se houver marcadores de prudenciais, de autoria, de propriedade, de vaidade, a conversa não faz mais sentido, porque quando eu fizer uma pergunta, você é o portador da resposta certa. Se você é o portador da resposta à minha pergunta, não tem mais pensamento. Pensamento ele só acontece, no caso do Blanchot, quando a questão ela não tem um proprietário para respondê-la. A questão é uma questão sem resposta e todos nós vamos buscar essa resposta. Então, o caso de que essa maneira de falar provocou questões e perguntas acerca das quais aquele que falou não sabe as respostas. Esse é o ponto. E é por isso que leva a experiência ao limite, leva a experiência da fala ao limite, né? Se eu perguntar em que ano Blanchot nasceu, aí você vai e responde, isso não é pensamento. Percebe? Isso é uma pergunta para a qual existe uma resposta. Quem é proprietário do ano do nascimento do Blanchot? Sei lá, a certidão de nascimento dele. A gente olha no Wikipédia, depois a gente vai lá na França e vê, a gente vai achar um lugar. Isso não é pensamento. O pensamento concerne a indeterminação. Então, ainda que falar dessa maneira e testemunhar dessa forma não seja o pensamento, produz uma espécie de esgotamento da experiência, da determinação, da previsibilidade, que o pensamento começa a partir desse tipo de ânimo. Esse é o ponto. Mesmo que, em algum momento, se tenha tido a pretensão de ter razão. Percebe? Porque, ainda que se tenha tido a pretensão de ter razão, a maneira como a fala foi conduzida, ela adquiriu um tal efeito de indeterminação, e pouco importa se você acha ou não acha que tem razão. Percebe? Pouco importa. Você pode ter tido razão, mas você ainda não tem razão sobre as questões que eu vou te colocar.
Então, digamos que a gente começa a conversar, sei lá, escolha um filósofo para vocês conversarem. Pensar no João Hegel. E no Nietzsche. O Nietzsche, eu acho que se fosse o Hegel e o Nietzsche, o João pediu para conversar com o Nietzsche. E aí o Nietzsche te fala uma coisa. E você faz uma pergunta para a qual o Nietzsche sabe a resposta, o Nietzsche não está pensando com você. Esse é o ponto. Não tem pensamento ali. Tem a resposta do Nietzsche a uma pergunta. Esse é o ponto. Agora, se você postulou, mesmo que Nietzsche tenha aparecido como quem tem razão, e você faz uma questão para o Nietzsche, para a qual o Nietzsche não tem uma resposta, ele começa a pensar na resposta, você e Nietzsche estão pensando. Esse é o ponto. Mesmo que Nietzsche tenha uma resposta, ele te oferece ela dado como resposta ou como uma intuição dele, mas junto com isso também, assim, né, supondo, explora uma vulnerabilidade, uma fraqueza ou uma forma que talvez demonstre que essa resposta pode talvez não ser a mais sólida possível. Isso seria o pensamento, talvez? Perfeito. Está abrindo, né? Ele está, enfim. Perfeito, ele tem uma resposta. Isso é interessante quando ele fala da vontade de poder, né? Que é o princípio estruturador da vida para o Nietzsche, e quando ele discorre isso de uma forma mais demorada, um pouquinho no Além do Bem e do Mal, ele fala, é uma hipótese, né? E se tiverem outras, tanto melhor. Isso é super legal. Mas é diferente, por exemplo, de um autor que tem um sistema em que ele já tem a resposta para as perguntas que ainda não foram feitas. Isso é difícil. Esse é uma captura dogmática estrita, né? Até porque fica completamente anacrônico, né? Você fica deformando as coisas para que elas possam caber dentro de uma teoria que talvez explique, mas não necessariamente da melhor forma. Enfim. É o efeito de inibição do pensamento que a forma dogmática do pensamento traz consigo. Então, continuando, no mesmo parágrafo da 199, que continua nela. Os jogadores, mantendo essa figura, mesmo prestando-se a mal entendidos, são requeridos pela continuação de uma partida que para eles não é senão um fim de partida. Tem uma peça do Beckett que tem esse nome, Fim de Partida. Mas que a cada novo lance joga a eles próprios de maneira imprevisível, fazendo deles os respondentes momentâneos desse pensamento desconhecido. Parágrafo seguinte. Que começa com falando com simplicidade. Quando em geral falamos, queremos dizer algo que já sabemos, seja para compartilhar-o com outrem, porque nos parece verdadeiro, seja, na melhor das hipóteses, para melhor verificá-lo, submetendo a um novo julgamento. Mais rara é, já, uma fala que reflete ao exprimir-se. E talvez porque a disposição para falar não favorece a reflexão, que necessita de silêncio, que necessita também de tempo, um tempo vazio, monótono e solitário, que não se poderia dividir sem incômodo com outro interlocutor, silencioso por sua vez. Esse talvez possa ser um dos paradoxos do pensamento por Blanchot, né? Porque o pensamento demanda tempo, silêncio, né, no certo sentido, mas não se pode pensar sozinho. Então, como é que fica, né? Como é que o pensamento demanda, assim, de maneira mais caricata, isolamento, torre de marfim, e ao mesmo tempo não se pode pensar sozinho, né? Tudo bem, você pode produzir os seus interlocutores, né? Mas, curiosamente, muito embora, né, Montaigne, quando vai para a torre, Montaigne leva os amigos consigo, né? Leva uma série de questões que não têm respostas, tanto da leitura dos clássicos, quanto das pessoas que ele conheceu. Mas o Blanchot, nesse texto, ele é bastante literal, né? Isso é o mais interessante, de que
O tipo de pensamento sobre o qual ele fala é um pensamento que se faz no isolamento, mas na conversa com alguém. Percebem? Então, tem um elemento paroxístico aí. E esse elemento paroxístico, ele resolve pelas características próprias desse tipo de conversa, que não é uma conversa comum, né? No entanto, num certo gênero de diálogo, ocorre de essa reflexão realizar-se pelo único fato de que a fala é dividida, redobrada. Aquilo que de um lado é dito uma vez, é redito uma segunda vez de outro, e não apenas reafirmando, mas porque a retomada é levada a uma forma nova de afirmação em que, mudando de lugar, a coisa dita entra em relação com sua diferença, torna-se mais aguda, mais trágica, não mais unificada, mas ao contrário, suspensa tragicamente entre dois polos de atração. Uma tal forma de diálogo é precisamente aquilo que conduz a fala comprometida com um jogo de pensamento, tal como Jorge Bataille nola tornou presente por um movimento que lhe era próprio. Isso é bem interessante, né? Eu, pelo menos, vivencio muito isso. Que você vai pensando, meio que depurando o que o outro disse, né? O outro falou alguma coisa e você diz, não, mas parece que o que você disse quer dizer isso. E aí o outro diz, sim, o que eu disse quer dizer isso, mas na verdade eu quero dizer isso. Não sei se vocês já vivenciaram esse tipo de experiência do pensamento, mas para mim isso é muito concreto, né? De que uma das maneiras pelas quais uma conversa em que se pensa se dá é meio que depurando o que alguém disse, né? Voltando àquela coisa para saber se nós entendemos realmente do que se trata, né? Esse pensamento que, como aposta, se joga com o ilimitado do pensamento, à espera de uma afirmação infinita, não se realiza sob a forma de um convite a questionar e a responder, menos ainda a afirmar e em seguida a contestar. Ele exclui toda discussão. Percebe? É uma conversa, não é uma discussão. É diferente, né? A conversa, ela envolve dois interlocutores que, por mais que possam colocar algumas cascas de banana, um no caminho do outro, eles cooperam, né? A discussão não, a discussão é o caso de humilhar o seu interlocutor com relação ao auditório, né? Mesmo que sejam só vocês dois, né? Você mostrar para o seu interlocutor que ele é pequeno, pior do que você, né? Isso é uma discussão. Curiosamente, o álcool pode ajudar as duas coisas, né? Uma certa quantidade moderada de álcool permite o pensamento, e a partir de uma certa dose, vira discussão, né? Vocês já viram o filme aí que concorreu ao Oscar, o Drunk? Não. É mais ou menos isso. É um professor, eu não vi ainda não, mas acho que a história é essa. Você viu, Pedro? Eu fiquei sabendo, eu queria assistir, mas pô, acho que tá no cinema ainda, não sei como é que tá agora. Eu não sei onde tá não, mas é um cara que é um grupo de amigos e eles descobrem que tem um percentual assim ótimo de álcool para viver assim a vida melhor possível. Aí do início é aquele deslumbramento e tal, caraca, tá dando certo, tá tudo fluindo melhor. Só que aí o cara tipo assim começa a surgir a ganância, né? Pô, eu vou aumentar uma dosezinha aqui que aí vai ser o paraíso. Aí dá uma merda. Eu quero muito ver esse filme. Eu quero ver também, deve ser divertidíssimo. Porque essa é a história da vida, né? A pessoa assim, nossa, como que aquela conversa deu tão errado? Provavelmente foi a quantidade de álcool que passou de um certo limite, né? Então, esse pensamento que, como a Pedro Aguiar, ele botou o IMDb, ele exclui toda discussão, negligencia toda a controvérsia. Esse trabalho pelo qual dois homens de pontos de vista divergentes põem em comum suas diferenças, confrontando uma tese com uma outra em vista a uma conciliação dialética. Nesse diálogo que consideramos, é o próprio pensamento que se joga, convidando-nos a manter, em direção ao desconhecido, o ilimitado desse jogo, quando pensar é,
como quis Mallarmé, lançar um golpe de dados. Trata-se nesse movimento não de mais ou tais maneiras de ver e de conceber, por importantes que fossem, mas sempre da única afirmação, a mais extensa, a mais extrema, a tal ponto que, afirmada, ela deveria, esgotando o pensamento, relacioná-lo a uma medida totalmente outra, a medida daquilo que não se deixa esperar nem pensar. Essa afirmação só pode manter-se latente, retraída em tudo o que se afirma sobre ela, não apenas porque ela não poderia ser dominada, mas porque escapa a toda unidade, levando consigo a relação infinitamente distante da qual vem tudo aquilo que se afirma. Acho que esse é o ponto mais interessante, né? De que existe uma espécie de confluência, né? E não propriamente oponibilidade, né? César, só para refletir junto com vocês, aquela parte do não poder pensar sozinho e não poder pensar junto, ou ter que ser os dois, ou como fazer os dois juntos, talvez imaginando que se você consiga chegar até um determinado ponto, você evolui e matura o seu pensamento, e isso te leva a um lugar, mas jamais exaure ele como um todo. E a partir da possibilidade da conversa, da vocalização, você acaba escutando também a sua voz. E escutar a sua voz tem um efeito... Escutar a sua voz quando tem um interlocutor a mais tem um efeito muito distinto mesmo do que escutar a sua voz sozinho, caso você, por hábito, tenha a prática de falar, de externar. Enfim, isso meio que você se submete a um segundo crivo, né? Você repensa na maneira como você escuta se dizendo as coisas, se aquilo que você pensou inicialmente talvez corresponda exatamente. Fora todas, né, as nuances de tempo que passa, outras coisas acontecem na sua vida e você revê. Mas o que eu estava imaginando é o seguinte: você consegue produzir um pensamento que nunca vai estar perfeitamente, plenamente acabado. Mas você leva ele até um lugar, e nesse momento, ao colecionar junto com o outro, sendo um outro nesse ponto, superado o cansaço, né, aquela parte do esgotamento, superado aquela parte do que se precisa para chegar na experiência limite, talvez seja uma forma de se imaginar também que é possível compor um pensamento que seja, em parte, unitário, singular, né, e em parte composto também, imagino. Fico imaginando que talvez uma característica que seria importante para esse tipo de disposição que você narrou é pelo menos o risco de que aquilo que você levou possa ser considerado não mais alguma coisa consistente a ponto de ser levada novamente, né? Eu acho que se existe uma certa fragilidade a ponto de que eu não posso mostrá-la, porque se eu mostrá-la e essa fragilidade foi identificada, eu vou perder, né? Eu acho que nesse caso acho que existe um medo do pensamento, né? Eu acho que o medo do pensamento tem um componente trágico, o que é curioso quando você está fazendo um trabalho acadêmico, né? Quando você está fazendo um trabalho acadêmico, quando você não está com a ideia muito bem feita, você não consegue defender retoricamente sua ideia, costuma não ser muito recomendável você mostrar para os outros. E se você mostra para os outros, a pessoa reduz aquilo a extrato de pó de mico e você fica completamente desanimado e não consegue sair do lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que o pensamento tem um pouco a ver com isso, né? Pode ser que você entre e saia com algo, mas pode ser que você entre e saia sem nada. Mas você não sai sem nada porque tem alguém rivalizando com você. Você sai sem nada com um jogo de cooperação do qual você faz parte. Percebe? Ou seja, você mesmo conclui, a partir dos elementos daquela conversa, que a consistência inicial que você julgava que tinha, na verdade, não tem, né? Eu acho que sem essa disposição relativamente trágica, que ela vai cedendo, quanto mais segurança você tem de uma forma de pensar, parece ser essencial, né?
Então, não sei, eu acho que não faz sentido, por exemplo, entrar numa conversa sobre ceticismo se você não estiver assumindo o risco de deixar de ser cético. Ou qualquer outra coisa, né? Percebe? É diferente de ir para uma mesa de jogo. Por isso que ele questiona a possibilidade do mal-entendido que a palavra jogo pode dar. Uma coisa é a aposta, em que você leva tudo que você tem, para ver se sai com mais, e aposta tudo, né? Você está concorrendo com alguém, você está concorrendo contra a mesa, né? A mesa pode ganhar tudo que você tem. Não parece ser esse tipo de jogo que o pensamento põe. O pensamento parece pôr um jogo onde você leva tudo que você tem para se misturar com outra pessoa. E pode ser que você saia dali, não porque você perdeu, mas porque você percebeu que a consistência que você julgava que tinha não é mais suficiente. E isso se dá em função daquele contato, daquela conversa. Percebe? Você não foi mostrado errado, você percebeu que as suas certezas anteriores não eram suficientemente aceitáveis. Não nos resta escolha entre a falsa razão e absolutamente nenhuma. A vida não é um argumento. Nietzsche. O Marcelo hoje está aforístico. Mas acho que sim. Vamos para o finalzinho, para a gente terminar. Eu não sei se a gente termina hoje mas vamos lá. Mais do que um diálogo, deveríamos denominá-lo fala plural. Isso é interessante. O Deleuze fala sobre isso quando ele fala sobre o diálogo sobre a religião natural do Hume. Ele diz que é o primeiro diálogo escrito na história da filosofia, porque é um diálogo que você não sabe como é que vai acabar. E que parece que os interlocutores não sabem onde a coisa vai dar. E o final é indefinido, mas não é aporia. E nos diálogos platônicos, ou você sabe mais ou menos o que vai dar, ou vai dar em aporia. Né? É lugar nenhum. Mas um diálogo, e isso é o que ele chama de fala plural, o que ele chamou de conversa no primeiro livro. Né? Mas um diálogo no qual termina e nós saímos com alguma coisa, mas não sabemos onde que ele vai dar, né? Não sabemos onde ele vai dar, mas saímos com alguma coisa, parece ser essa fala plural. Se esta, em sua simplicidade, é a busca de uma afirmação que, embora escapando a toda negação, não unifica nem se deixa unificar, remetendo sempre a uma diferença cada vez mais tentada a diferir. Nesse sentido que é um desejo e menos uma paixão pelo negativo. É um desejo que pode ser produzido por uma paixão pelo negativo. É alguma coisa que o Deleuze, por exemplo, rejeita. Fala essencialmente não dialética. Ela diz o absolutamente outro, que não pode jamais ser reduzido ao mesmo, nem tomar lugar num todo, como se tratasse de só falar no momento em que, por uma decisão prévia, tudo supostamente já houvesse sido dito. Acho que a gente pode ir mais para frente, porque eu marquei esse parágrafo inteiro, mas não tem um ponto novo. Recomendo que vocês leiam esse parágrafo inteiro. Nesse parágrafo ele vai exaurindo a mesma coisa, né? Acho que nós já sabemos o que ele quer dizer. Na 202, ele diz assim: o desconhecido, enquanto neutro, não pode servir de intermediário à relação com ele, a afirmação infinita, situando-se fora de toda a relação. É por isso também que essa palavra plural não poderia passar por um simples diálogo, no sentido de que ela não visa a igualdade nem a reciprocidade. Voltando para aquele ponto que o Pedro perguntou. Certamente, os interlocutores se falariam de igual para igual, se falassem, mas na medida em que respondem a esse outro em cuja fala coincide, seja com a de um, seja com a de outro, a cada vez há entre eles uma diferença infinita,
e de tal ordem que não se poderia avaliar em termos de superioridade ou de predominância. E também tem isso, né? Às vezes tem sobre o problema de quem que nós estamos falando, né? E ninguém é mais, digamos assim, próximo do que dos seus próprios problemas, né? Pensando em termos filosóficos. Então, nesse sentido, há uma desigualdade muito grande. Nós estamos pensando o seu problema, né? Porque tem coisas que não me preocupam do ponto de vista filosófico, mas te preocupam do ponto de vista filosófico, né? E não quer dizer que eu não possa pensá-las, mas não é o meu problema. Percebem isso? Aqui, final do parágrafo. Aqui, os dois parceiros não jogam um contra o outro, jogando antes um para o outro. Jogo que os separa, os aproxima ainda mais. E se a fala é, nesse caso, os próprios dados que são lançados e que voltam a cair, num duplo movimento durante o qual se realiza a reduplicação da afirmação que evocamos. O diálogo consistirá apenas em jogar a dois uma única vez, por um único golpe de dados, sem outro ganho a não ser a própria possibilidade de jogar. Possibilidade que independe de nosso poder de alcance, quando o que está em jogo por intermédio da fala é o ilimitado do pensamento. Ele cita esses versos, que eu não sei se são dele, de quem são, ou se são do Mallarmé. Ó, os dados jogados do fundo da tumba, em dedos de fina noite, dados de pássaros de sol. É para terminar. Ele diz assim, direi apenas, sob a mesma perspectiva, que entre dois homens que falam, ligados pelo essencial, a intimidade não familiar, isso é um ponto que eu queria tocar e não toquei. Existe uma impessoalidade, mas existe uma intimidade, percebem? E ele conseguiu reduzir isso, numa síntese apropriada, me parece, que é a intimidade não familiar. Porque é diferente você pensar, é diferente você, uma amizade filosófica e uma amizade, né? Porque a amizade no sentido trivial, tu vai falar de problemas da vida, né? Fulano me deixou, percebe? Minha mãe está com saúde. Não que não possam existir as duas coisas, mas dá para perceber quando que essa amizade está se dando em termos pessoais e onde ela está se dando com termos filosóficos, né? Eu acho que é o reconhecimento dessa vontade de pensar, né? Essa abertura para o pensamento. Né? Exatamente, exatamente. Isso envolve uma intimidade, porque é necessário haver uma espécie de respeito pelas ideias que estão sendo veiculadas, né? Então, volta novamente dialogando com o que o Vitor acabou de dizer. Existe algo precioso que está sendo levado e que, se for tornado inconsistente, não vai se tornar inconsistente pela minha ação negativa sobre ele, mas por alguma coisa que percebemos juntos. Percebe a diferença, Vitor? Porque eu posso levar algo precioso, que é o meu pensamento, como você bem disse, e eu posso, pura e simplesmente, destruir o seu pensamento. Né? E você vai sair de lá sem nada. Aí houve um jogo no sentido competitivo, né? Ou houve o exercício de um certo patos aniquilador, né? Um ânimo meio Nero, né? Cheguei lá e taquei fogo em tudo. O diferente é o ânimo de, na intimidade, levar algo claramente precioso, do qual eu assumo o risco de sair sem, pela minha própria percepção. Isso é muito mais grave, tem muito mais risco nisso. Ao mesmo tempo, é um jogo muito mais interessante, né? E se pode sair com muito mais. O João escreveu algo, deixa eu ver. Ele usa bastante também intimidade com o exterior, que daria naquele termo do Lacan, extimidade. Porque intimidade tem a ver com isso, né? Tem a ver com manter o exterior, manter o vínculo com o exterior, né? Então, nessa intimidade, ambos estão do lado de fora, né?
Não estou fazendo nenhuma apologia ao cigarro, né? Mas quando eu estudava ali no centro da cidade, na cidade, e as pessoas, ainda tinha muita essa coisa das pessoas fumarem, né? Hoje em dia as pessoas fumam bem menos. Mas você percebia que as pessoas trabalhavam numa empresa e que elas ficavam muito chateadas de trabalhar numa empresa muitas horas. Provavelmente gostavam do dinheiro que ganhavam, mas ficavam chateadas da rotina. E aí tinha uma coisa das pessoas saírem para fumar. E aí você via na cidade sempre assim, uma, duas, três pessoas fora da empresa, fora do prédio, e conversando, fumando, né? Claro que para mim, que via de longe, né, não sabia o que estava acontecendo, parecia que eles estavam num momento de liberdade descomunal, que era dentro daquela vida no cubículo, aquela vida na baia, em que eles só têm que falar de trabalho, eles pudessem respirar, né? Mesmo que fossem pessoas de setores muito diferentes. E havia uma cumplicidade naquele respiro, né? Que acontece de maneira curiosa, hoje em dia no shopping centers, naquele cinzeirinho que eles põem na parte mais sombria do estacionamento. E aí tem lá dois viciados numa espécie de alívio, né? Porque eles estão vivendo uma liberdade íntima, né? Isso é interessante. É como se o pensamento fosse uma espécie de adicção de quem gosta de pensar, né? Intimidade não pessoal, da qual não podem ser totalmente excluídas as particularidades de cada pessoa, mas que, em princípio, não as leva em conta. Cada jogador pode perfeitamente jogar sua existência particular, mas, como jogador, é sem particularidade, introduzido pelo jogo no anonimato, reduzido a uma verdade abstrata do risco infinito, que lhe retira toda a realidade social determinada, sem história, sem anedota, ele próprio um desconhecido por meio dessa relação com o desconhecido, em que se afirma impedindo a cada vez, é como uma regra implícita, que tudo que se sabe sobre ele seja esquecido ou ao menos que esse saber não intervenha no jogo. Isso, para mim, remete a uma questão interessante de que não é por qualquer pessoa que se dispõe a pensar, mas qualquer pessoa pode pensar. O que muda, me parece, são os elementos do jogo. Porque se a pessoa for muito simples, talvez ela não tenha referências, não sabe Nietzsche, não sabe Deleuze, não sabe Russell, não sabe Wittgenstein. Então não dá para começar a pensar a partir de referências comuns, referências filosóficas, intelectuais. Mas é possível começar a pensar a partir de referências comuns de outra ordem. A vida comum, problemas citadinos, questões religiosas, né? Então não é qualquer pessoa que se dispõe a pensar, mas qualquer pessoa pode pensar. E pensar permanece tão prazeroso quanto. Porque pensar não é um jogo competitivo, percebe? Não é como se eu fosse muito avançado e você muito, muito fraco, e aí você não conseguisse me acompanhar. Não tem isso no pensamento. Tem apenas o fato de que eu vou utilizar alguns recursos e não vou utilizar outros, né? Não faz sentido citar em alemão no meio de uma conversa em que não se fala alemão, né? Mas isso de que a experiência do pensamento, a experiência limite, ela se dá por qualquer pessoa, isso para mim é muito forte, né? Acho que está bom por hoje, né, gente? Vamos para a sessão 3 e a subsequente. A sessão 3 é bem grandinha, eu nem terminei de ler ainda. E é a última desse capítulo. E o título é A Insurreição, a Loucura de Escrever. Questões? Comentários? Deixa eu encerrar aqui nossa gravação.